Fala galera, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o círculo trigonométrico. Para isso, eu vou utilizar o software GeoGebra. É um software bem interessante, bem didático, tanto para o ensino médio, tanto para a faculdade também. Então, a gente consegue fazer vários desenhos de geometria plana, tais como ter recursos como abertura de ângulo, medições. Então é bem interessante, bem didático, vai te ajudar muito a compreender a matemática, a trigonometria e a geometria plana também, beleza? E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o círculo trigonométrico, sobre o seno e sobre o cosseno. Bom, então imagine que tenhamos um círculo desenhado dentro de um eixo horizontal e um eixo vertical, beleza? Esse círculo tem raio 1, ou seja, em qualquer lugar da circunferência que a gente andar, esse comprimento vai ser 1, certo? Que é o nosso raio. E conforme a gente vai andando, a gente vai tendo uma abertura de ângulo, certo? Então aqui eu tenho 32 graus em referência com a horizontal, ou seja, do eixo horizontal até o nosso raio que está levantado, a gente tem um ângulo de 32 graus, certo? Mas para que isso serve? Bom, uma que a gente pode definir posições, ou seja, eu tenho um módulo de 1 e que eu andei 36,42 graus em referência com a horizontal, ou seja, eu tenho meu módulo, que é a minha distância percorrida, e a direção, 36 graus em referência com a horizontal. Isso também pode ser chamado de coordenadas polares, mas a gente toca nisso em outro assunto, beleza? Bom, e onde entra o seno e o cosseno? Se a gente quiser saber, por exemplo, quanto mede esta altura, ela é chamada de seno. Se a gente quiser saber quanto vale este comprimento, é chamado de cosseno. Mas por que isso? Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui a gente pode abrir o nosso seno. Vou fechar aqui o ângulo espelhado e beleza. Bom, se o nosso raio tem comprimento 1 e eu andei 36 graus, ponto 42 em referência com a horizontal, quanto que vai estar valendo minha vertical? Porque se eu levantei meu raio, então meu raio estava deitado completamente na horizontal, que é minha referência, eu levantei ele 36 graus. Então, quanto que está valendo agora o meu eixo vertical? Bom, meu eixo vertical, nesse momento, 37,02 graus, está valendo 0,6. Então quer dizer o quê? Que se meu raio for de 1 metro, o meu espelho aqui, minha sombra vertical, vai estar valendo 60 centímetros. Entendeu? Bom, e se a gente considerar o cosseno? Cosseno é a mesma história. Se a gente levantar, por exemplo, o raio de 1 metro em 37 graus, a gente vai ter uma sombra espelhada aqui no eixo horizontal, né, de 80 centímetros. Isso por quê? Bom, veja que quando o nosso raio está em um certo ângulo, ele continua sempre valendo 1. Então, o nosso raio sempre vai valer 1. O que vai variar vai ser nossas proporções, tanto na horizontal quanto na vertical. Ou seja, se o nosso raio está quase deitado, então vamos imaginar aqui que ele esteja em 15 graus de alguma coisa. O nosso eixo horizontal vai estar quase completo. Por quê? Porque ele está quase completamente deitado. Então, repare aqui no nosso cosseno. Cosseno de 15,57 graus é 0,96. Já o nosso eixo vertical vai ser uma componente bem pequena. Por quê? Porque o nosso raio está quase relando na horizontal. Então, ele não está levantado, ele está quase deitado. Então, o nosso seno vai ser de 0,27. Já se a gente levantar o nosso raio quase completamente, repare que agora o nosso seno é quase 1, já é 0,99 e o nosso cosseno é 0,12. Isso por quê? Como o nosso raio está levantado, ele não vai ter componente horizontal. Repare aqui no tamanhozinho. Vai ser praticamente completo o eixo vertical, que é horizontal. Mas para que isso é importante então? Bom, vamos fazer aqui um teste. Vamos considerar que a gente quer lançar um míssil balístico. Para isso, a gente quer que ele alcance a maior distância possível na horizontal. Então, a gente quer que ele vá mais longe nessa direção. Para isso, então, qual seria mais fácil? A gente levantar ele um pouquinho aqui, cerca de 25 graus, por exemplo, ou se a gente levantasse
em 80 graus. Vamos fazer uma análise sem fazer conta. Bom, se a gente lançasse o nosso míssil nessa altura, nossa componente horizontal, ou também o cosseno deste ângulo de abertura, seria 0,16. Então, o que aconteceria com o nosso míssil, por exemplo? Vamos imaginar. Ele viria, subiria, 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 e começaria a cair, ia cair aqui perto de 2, por exemplo. Já se a gente pegasse esse raio e colocasse ele aqui por volta de 30 graus, bom, o que aconteceria? A gente lançaria nosso míssil, ele continuaria a subir um pouco, começaria a perder altitude e cairia aqui perto de 6, por exemplo. Então veja como que as nossas componentes ela tem importância. A componente horizontal e vertical nos dá uma proporção de ganho em relação a essa proporção. Então, por exemplo, se o nosso raio está a 25 graus da nossa horizontal, quer dizer que a nossa componente horizontal é muito maior do que a vertical. Isso vice-versa, a gente pode mudar a nossa referência, por exemplo. Então vamos trocar aqui do cosseno para o seno. Então, se a gente tem o seno de 25 e 42, a gente tem nossa componente vertical de 0,43. Ou seja, quanto mais baixo o ângulo é no seno, também menor será essa componente. Já, quanto menor for o ângulo no cosseno, maior será essa componente. Isso por quê? Não tente fazer muita conta, tente compreender como ele funciona e sua essência. Se o cosseno é a nossa componente horizontal, quanto menor o ângulo em relação à horizontal, maior será a nossa componente. Pois, se o nosso ângulo de abertura da horizontal com o nosso raio for 0, então está completamente na horizontal. Se a gente subir aqui alguns graus, por exemplo, 20 graus, a gente tem uma componente agora horizontal e vertical. Então, imagina que a gente tenha 20,30 graus de abertura entre a horizontal e o nosso raio, a gente vai ter uma componente horizontal de 0,94 e uma componente vertical de 0,35. Ou seja, qual é maior? A nossa componente horizontal. Beleza? Galera, então para ajudar vocês a compreender, eu plotei esses dois gráficos aqui no MATLAB. Para quem não sabe, tem uma playlist sobre MATLAB no canal, dá uma conferida lá. Então eu plotei aqui em azul o gráfico do seno. Repare que em 0 graus, nosso seno vale 0, certo? Já em 90 graus, nosso seno vale 1. E assim, em 180 ele vale 0, 270 ele vale menos 1, 360 ele vale 0. Já o cosseno, em cosseno de 0 é 1, porque a nossa referência é sempre o eixo horizontal. Então, ele começa em 1 quando o ângulo é 0, quando o ângulo é 90 ele vale 0, quando o ângulo é 180 ele vale menos 1, quando o ângulo é 270 ele vale 0 novamente, e em 360, ou seja, 0 também, ele vale 1. Beleza? Então, para vocês compreenderem melhor. Essa primeira parte do vídeo, valeu aí. A segunda parte também pode acompanhar, beleza? Obrigado.